e chamar aqui a Marina. Gente, a Marina, ela é diretora da Agência Patrícia Galvão. Para quem ainda não conhece, pesquisem a Agência Patrícia Galvão. Tem todo o material sobre cobertura midiática, sobre o papel protetivo da imprensa, sobre como proceder, com pesquisas, dossiês incríveis. E assim, é uma parceira do Tribunal de Justiça já de muitos anos, uma autoridade nacional. Agradeço muito por ter vindo mesmo, tá? Obrigada, viu? Boa palestra. Obrigado. Preciso do... Aqui. Obrigada. Aqui, ver se eu acerto. Bom dia a todas e todos. Como a doutora Graziela falou, né, eu sou Marisa Sanematsu, eu também sou jornalista, colegas, e sou uma das fundadoras do Instituto Patrícia Galvão. Né? Peraí que acho que eu não estou conseguindo. Vai para cá? Agora entendi. Para falar sobre isso, papel social e desafios da cobertura sobre violência doméstica contra a mulher. O Instituto Patrícia Galvão, então, como a doutora Graziani falou, nós somos uma organização que tem mais de 20 anos e trabalhamos basicamente para fazer a ponte entre a sociedade e especialistas, produtores de dados, de conteúdos. Então, nós do Patrícia Galvão fazemos exatamente o que vocês fazem, tentando levar para a sociedade informações sobre violência de gênero em geral, e nós temos uma preocupação, um foco muito grande com a questão da violência doméstica e familiar e o feminicídio, como vocês podem ver. Fizemos diversos materiais, inclusive, como a doutora falou, um dossiê sobre feminicídio, esse é o livro, mas tem o dossiê virtual, com informações sobre a temática e também sobre outros olhares, outras possibilidades, né, como a doutora falou, para além do BO, né, de cobertura sobre esse tema. Então, vou começar dizendo, como vocês sabem, né, eu vou falar meio do beabá, mas é sempre bom lembrar que a imprensa ela pode ser um agente e disseminador de violências, de violações contra os direitos das mulheres. Mas ela pode ser, né, como aqui vocês são, parceiras na promoção do debate e da defesa dos direitos das mulheres. Então isso é muito importante para a gente definir o papel de cada uma em relação a esse enfrentamento dessa violência, né? A imprensa deve cobrar os poderes públicos e fiscalizar, monitorar a implementação das políticas públicas, no caso de violência contra as mulheres, e denunciar quando o Estado falha, quando o Estado se omite, né? Quando ele até atua como um violador de direitos, né? E também contribui para a promoção de debates, para o aperfeiçoamento de leis. Como vocês viram na apresentação da doutora Graziella, nós temos ainda muitos problemas com a legislação. A Lei Maria da Penha, fazendo 17 anos, mas é uma lei que, apesar de ser muito completa, ela ainda, por exemplo, ela é muito criticada por diversos setores que apresentam projetos de leis para mudar a aplicação, né? E alguns trazem elementos positivos e outros não, então é muito importante ter muito cuidado na hora de debater mudanças legislativas e também de políticas públicas, né, para enfrentamento da violência. E uma questão muito importante é que a gente não pode se limitar a registrar as tragédias, né, e o Estado a recolher os corpos, né, e levar os homens presos. A gente tem que promover debates para ter uma mudança de atitude, de comportamento da sociedade. Porque, como vocês vão ver, eu vou fazer um levantamento histórico da cobertura da imprensa, mas a gente vai ver que
Os problemas que a gente enfrenta hoje com a questão da violência de gênero, entende? Continuam, persistem, percebemos aumentos, né, de registros e que podem sinalizar aumento do número de casos de violência, mas também aumento do número de denúncias, pelo estímulo à denúncia, por mais serviços, né, que apontam saídas para as mulheres. Então, cabe a vocês tentar analisar isso, entende? O que está acontecendo? Como a promotora Graziella vai falar do efeito copycat, essa responsabilidade de você noticiar para alertar sobre o problema, mas será que eu estou estimulando outros a também cometerem esse crime? Eu acho que são dilemas, né, que nós, jornalistas, enfrentamos a todo momento, e quando vocês estão redigindo uma matéria, esse é o momento de reflexão da responsabilidade que cada um e cada uma tem na hora que vocês estão divulgando informações, né? E é isso, mostrar também como a sociedade vem falhando ao educar meninas e meninos de forma diferente, estimulando desigualdade, né? E, além disso, estimulando isso, uma cultura de violência, que as diferenças, as divergências, entende? Não são resolvidas pelo diálogo, são resolvidas sempre na violência. Então, qual é, entende, a maneira da gente mudar, sabe, essa cultura de violência, né, que há vários anos a gente só vê se acirrando aqui no Brasil, né? E aí, essa questão, uma cobertura acrítica e que desinforma, ela também é cúmplice da violência contra as mulheres, tá? Assim como eu falei, pode ser a imprensa uma parceira no enfrentamento, ela pode ser uma violadora de direitos, né? Uma cúmplice da violência. Então vocês sabem, né? Violência contra a mulher é notícia, sempre foi, né? E cada vez mais a cobertura. O Instituto Patrícia Galvão realiza monitoramentos de imprensa há muitos anos e a gente acompanha como a questão da violência contra a mulher é notícia. Por quê? É o interesse do público por crimes, por questões, né, bombásticas, por tragédias, né, conjugado ao interesse público. E é esse o nosso olhar, tem que ser o nosso olhar. Aí as mulheres são mais da metade da população, né? E é sempre bom lembrar que elas são as mães da outra metade, né? E a violência de gênero, ela está na agenda de preocupações da sociedade. A gente vê isso diariamente, tanto que por isso a gente coleta tantas matérias, tantas notícias, né? A gente sabe, a violência doméstica é notícia quando uma mulher é agredida por um homem famoso. Ou quando uma mulher famosa é agredida, né? Agora, e as mulheres anônimas? Elas vão ser notícias depois que elas são mortas. Entendeu? E é isso que é importante, é preciso ouvir essas mulheres antes que elas sejam mortas, né? Aí eu vou recuperar, para esse dossiê feminicídio, o Instituto Patrícia Galvão realizou uma série de entrevistas, e justamente para falar sobre o poder da mídia, essa responsabilidade da imprensa, no caso de crimes de feminicídio. E a doutora Ela Vieco, que vocês conhecem muito bem, nos disse: a mídia hoje é considerada e estudada como uma das agências informais do sistema de justiça, porque ela condena, absolve, orienta a investigação e até investiga. Então, a responsabilidade da mídia é muito grande. Tá? Vocês não precisam se preocupar em registrar, porque a Andréa prometeu que vai mandar para vocês em seguida a apresentação. E aí também entrevistamos a juíza Marixa Rodrigues, de Minas Gerais. Ela foi a juíza do caso Elisa Samúdio, do goleiro Bruno, né, para quem não lembra da Elisa. Falando também do impacto da mídia sobre os julgamentos de crimes de feminicídio. E a juíza Marixa disse, sem dúvida,
tudo o que for veiculado na imprensa, respeitadas as regras processuais, poderá ser usado no plenário do júri, tanto para beneficiar quanto para prejudicar a defesa do réu. Considerando que o plenário do júri é a arena da palavra, os jurados podem ser influenciados pelo profissional que tiver a melhor performance na apresentação dos seus argumentos. E aí estão incluídas as matérias jornalísticas. Vários casos de tribunal do júri, a defesa do réu, em geral, apresenta notícias, traz algumas coisas que favoreçam o réu. E é bastante comum, né, esse recurso no tribunal do júri. Então, doutora Marixa diz, a recomendação aos profissionais da comunicação é simples. É a mesma aos profissionais do direito, que façam o seu trabalho dentro da ética. Né? Isso é muito básico, a gente não precisaria dizer para ninguém, muito menos para vocês jornalistas, mas é sempre bom lembrar. Nós temos um código de ética do jornalismo que fala sobre a importância da preservação do respeito à imagem, né, ao direito da pessoa, que isso é fundamental. E, como eu vou mostrar para você, vários casos nós não vemos esse respeito por parte da imprensa. Só que é muito antigo. Alguém, atualmente, assim, vocês talvez já estejam mais familiarizados, porque está saindo um filme, né, com a Isis Valverde no papel da Ângela Diniz, mas também recomendo que vocês ouçam o podcast Praia dos Ossos. Né? Parece que várias pessoas já conhecem, viram. É muito bom, é um primor de investigação, muito bem feito. Mas lembrando o caso da Ângela Diniz, assassinada pelo Doc Street. Doc Street e Ângela namoraram 4 meses, tá? E ela resolveu terminar a relação e ele não aceitou, né? Como vocês sabem. Mas aí o que eu venho falar para vocês foi o papel da imprensa nesse caso, tá? Só para lembrar, a imprensa assumiu a defesa do Doc Street, tá? Acabaram com a Ângela Diniz. Ela foi chamada de prostituta, sabe, mulher que não se dava ao respeito, assim, 1000 adjetivos. E Doc Street. Aqui, o irmão do Doc Street dando uma entrevista para a revista Manchete, que era uma das mais vendidas na época. Doca era um homem feliz, afável, simpático, queridíssimo na sociedade paulistana, estimado por gente humilde. Tinha um filho lindo, excelente situação financeira, residia no Morumbi, era bem casado. Ângela lhe virou a cabeça. Aqui, uma outra matéria na revista Veja, em que o delegado da cadeia de Cabo Frio falando sobre o contato dele com o Doca e a impressão dele. Ele era um homem humilde, educado, que pedia licença até para fumar na minha frente. Ele quis reviver um sentimento esquecido nos dias de hoje, quando todos são materialistas. Doca representa um libelo contra a alta sociedade tipo mundana que cercava a Ângela. E aqui, o próprio Doc Street, em entrevista à Manchete. Por que matei Ângela Diniz, a mulher que eu amava? Ele diz, disseram que eu não deixava a Ângela sair de casa. É verdade. Mas eu fazia isso por causa da compulsão que ela tinha em provocar os homens à sua volta. Acho que ela se divertia com isso, sei lá. Consegui modificar a Ângela em muitas coisas. Mas o que a estragava era a vodka. Ângela foi piorando seus hábitos e seu comportamento, passou a gostar de mulheres. Convidou algumas para o nosso apartamento. Eram mulheres da melhor sociedade carioca, engajadas em programas anormais. Confesso que fui obrigado a participar de um deles. Então é isso. Não é só a imprensa em defesa da legítima defesa da honra. A imprensa assumiu descaradamente a defesa de Doc Street, do feminicida. E aí eu fico até meio constrangida, mas eu gosto de trazer esse exemplo.
grande jornalista Carlos Heitor Coni. Né? Carlos Heitor Coni foi ao necrotério em Cabo Frio, né? E entrevistou as pessoas e fez essa matéria, A Morte da Pantera. Eu vou só trazer um trecho que me chamou muita atenção nesse texto do Coni, no necrotério. Vi o corpo da moça estendido no mármore da delegacia de Cabo Frio. Parecia ao mesmo tempo uma criança e boneca enorme quebrada. Mas desde o momento em que vi o seu cadáver, tive imensa pena. Não dela, boneca quebrada, mas do seu assassino. A chamada privação de sentidos provocada pela paixão pode fazer do mais cordial dos homens um assassino. Ela sabia, por exemplo, que um dia um de seus amantes seria mais homens que os outros e lhe daria o castigo, ou a vingança, que ela buscava inconscientemente ao longo de sua estranha aventura, feita de amor, delírio e vazio. O sexo para ela era apenas sexo, sem transcendência interior que o transforma em amor. Carlos Heitor Coni, grande jornalista. Tá? Lógico que hoje vocês estão chocados. Ninguém iria escrever isso. Tá? Mas isso foi o que foi escrito em grande revista de circulação nacional, né? Por um grande jornalista. E é isso. O sexo para ela era apenas sexo, sem transcendência interior que transforma o amor. Essa Ângela agia como um homem, né? Isso ele não disse, mas é isso, né? Então, o que nós temos aqui aconteceu. Doca Street foi condenado a 2 anos com direito a sursi. Um crime sem castigo, Doca vai, mata e vence. Só lembrando que Cabo Frio foi cenário de manifestações a favor do Doca Street, antes desse julgamento, em que era assim, faixas: Doca, Cabo Frio está com você. Entendeu? E aconteceu isso, ele foi condenado com direito a sursi, não foi para a cadeia. Tá? E esse resultado, né, gerou muitos protestos. Né? Mas mesmo assim, como diz Carlos Drummond de Andrade nessa revista, ele escreveu: aquela moça continua sendo assassinada todos os dias de diferentes maneiras. O corpo dela, né, exposto para todo mundo ver. E aí, o movimento feminista começa a se mobilizar, quem ama não mata, né, contra esse resultado. Não vou dizer que ele foi inocentado, mas foi um resultado que o inocentou. Né? Contra esse resultado, vai às ruas, vai também na frente da delegacia do Fórum de Cabo Frio. E o que a gente vê é que depois o Doca, né, aqui a manifestação pedindo a condenação dele, isso já em 81, o crime foi em 77, hein? Isso já em 81, né? O movimento feminista, além de quem ama não mata, começa com suas palavras de ordem: o silêncio é cúmplice da violência, e a imprensa começa também a mostrar essa indignação, né? Isso reverbera, e o que a gente teve no final, Doca passou por um novo julgamento, foi condenado a 15 anos, ficou uma parte desse tempo preso e tá solto, né? Tá por aí. Então, agora o que eu vou te trazer para vocês é isso. Isso era século XX, né? Agora vamos pensar sobre o século XXI. O que mudou e o que não mudou na cobertura da imprensa, né? Então é isso que eu falei, com a pressão de ativistas, especialistas, a violência contra as mulheres ganhou status de problema social, né?
começa a sair um pouco daquele âmbito das quatro paredes, né, daquilo que ninguém mete a colher, começa a ir para a esfera pública, isso graças à imprensa. E aí, o que a gente vê é que, com a Lei Maria da Penha, né, porque até então, violência doméstica era um crime considerado de menor potencial ofensivo, né, era resolvido no tribunal de pequenas causas, e junto com briga de vizinho, sabe, coisas assim, e com a movimentação de movimentos feministas, especialistas, ativistas da academia, juristas, né? Nós tivemos um que foi chamado depois Consórcio Lei Maria da Penha, reuniu várias pessoas das entidades para construir uma lei, né, que tratasse da violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse projeto foi levado ao executivo, o executivo apresentou, né, em 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha, que agora 17 anos, em que a violência doméstica não é mais tratada, espero, como uma questão a se resolver entre quatro paredes, mas um problema que tem a ver com segurança pública, com saúde pública, né, e com o direito de toda pessoa, especialmente a mulher, direito a uma vida sem sofrer violência, né? Deixa eu voltar aqui. Agora já estamos no século XXI, talvez alguns de vocês se lembrem, caso Eloá, né? A imprensa espetacularizou esse caso. Por quê? O ex-namorado da Eloá, uma menina de 15 anos, ele a manteve em cárcere privado, né, dentro do apartamento dela com mais uma amiga, durante alguns dias, 5 dias, né, como refém. Então, as emissoras de rádio, TV foram todas para frente do apartamento, ficavam em plantão na frente do apartamento, procurando os melhores ângulos da janela, de apartamento dos vizinhos, né? Registrando passo a passo tudo o que acontecia nesse caso da Eloá. E aí o que a gente teve no meio dessa espetacularização? Opa, peraí. Voltando. Chegamos. Sônia Abrão. Programa da tarde da Sônia Abrão. Sônia Abrão liga para Eloá e fala com ela ao vivo. Tá? E ela começa a falar assim: eu já falei com o Lindenberg, ele disse que vocês já conversaram sobre o namoro de vocês, que tá tudo esclarecido, né? Tá tudo bem. E aí, Eloá, super constrangida, né? Na mira do revólver, eu gostaria de desligar, tá bom? Obrigada. Uma interferência direta, né, da imprensa durante um caso. A responsabilidade muito grande quando você entra numa negociação, né? De um crime, de um caso como esses que tinha refém. E aí, para completar, um repórter do programa falava com o Lindenberg o tempo todo. Só chamava ele de querido, filho, o tempo todo, com mau carinho, com mau cuidado com o rapaz, né? Um advogado que foi chamado para comentar o caso no ar, ao vivo, ele falou isso: espero que isso termine em pizza e num casamento futuro. A gente sabe como é que terminou, né, o caso da Eloá. Então é isso, é muito sério, é muita responsabilidade. Agora eu vou trazer para vocês uma outra coisa que tem a ver com o caso da Elisa Samúdio. Só para lembrar, Elisa Samúdio teve uma relação com o goleiro Bruno Fernandes, na época goleiro do Flamengo, e em 14 de outubro de 2009, ela já havia registrado queixa contra ele por agressão. Tá? Mas aí o que acontece? Em março de 2010, eu não sei se alguém ainda vai lembrar, mas saiu uma notícia de que o Adriano do Flamengo, o imperador, né? O Adriano tinha agredido a namorada. Isso teve ampla repercussão. E aí
o que acontece? O que diz o Bruno numa entrevista? Você pode colocar para mim? Eu vou passar só um trechinho dessa entrevista do Bruno. Tá certo. E agora a gente vai dar uma olhada numa sonora polêmica, uma fala polêmica aqui do Bruno, goleiro do Flamengo. Tá certo. E agora a gente vai dar uma olhada numa sonora polêmica, uma fala polêmica aqui do Bruno, goleiro do Flamengo, sobre o caso do Adriano. Ele é ser humano, tem sentimentos, cara. Então, qual de vocês aí que é casado, que nunca brigou com a mulher, nunca discutiu, que nunca até saiu da mão com a mulher, né, cara? Não tem jeito. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, cara. Então, eu acho que isso é problema pessoal do cara. Ele é o imperador, é por isso que repercute muito o que acontece no dia a dia, principalmente dentro do Rio de Janeiro, porque é um cara que tá, o foco está todo virado para ele. Então é um cara que tem sentimento e é normal o cara se abater um pouco. Então é deixar o cara refletir bastante e não deixar de apoiar jamais. O apoio do time todo, eu como capitão da equipe, a diretoria, a própria comissão técnica, tá com o cara. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher agora. Eu batei a mulher, eu também... Cansar a mão com a minha mulher. Quanto mais o Bruno fala, mais ele se complica. Ele falou também que não foi a baile funk nenhum, que não teve baile funk. Tá falando demais o Bruno, vai se complicar. Deixa realmente o problema com o Adriano. Então, é isso que eu pergunto. A pergunta que ninguém fez. Bruno já teria saído na mão com alguma mulher? Já tinha queixa da Elisa Samúdio nessa época. Aí a pergunta que a gente faz, né? Será que, se na época a imprensa tivesse feito essa pergunta, Bruno está defendendo bater em mulher, ele já bateu em alguma mulher, alguma namorada dele, iria encontrar esse registro, já uma queixa. Será que isso não teria coibido, impedido o Bruno de seguir adiante no plano de matar a Elisa? A gente nunca vai saber, né? Mas fica essa pergunta, isso é uma coisa que me incomoda muito. Não sei, talvez alguma coisa pudesse ter sido feita, né? Mas é o que aconteceu. 3 meses após essa entrevista, o Bruno foi acusado pelo desaparecimento da Elisa e ela nunca mais foi encontrada, né? Nem o corpo. Então é isso. E? Não. Não tá indo, Moacir. É para baixo? Pronto. Agora eu vou falar realmente de monitoramento, tá? Fiz esse resgate histórico só para sentir um pouco o problema, né? Agora eu vou fazer vou entrar numa parte que é mais especificamente do monitoramento de imprensa sobre violência doméstica e feminicídio. Aqui, eu tenho essa publicação, foi uma publicação que nós fizemos a partir desse monitoramento que fizemos de casos de violência sexual, mas também tinha assassinato de mulheres, feminicídio, num período de 2015 a 2016, tá? E 71 veículos da imprensa escrita, então a gente fez um projeto muito ambicioso que pegou todo o país. Então, como vocês sabem, a imprensa no Brasil é muito desigual, né? Você tem, vamos dizer assim, ilhas, né, como Brasília, quando você tem vários veículos, você tem uma cobertura ampla, tanto que, como vocês devem ter reparado, os casos de feminicídio aqui no DF têm repercussão aqui e no Brasil inteiro, né? E aí, nesse monitoramento, analisamos várias matérias, mais de 2.000, depois fizemos uma triagem. Por quê? Muita reprodução, tá? Tem várias matérias que são reproduções, especialmente de veículos, né, que é permitido reprodução livre, como a Agência Brasil, por exemplo, né? Então, ficamos com 1.583 matérias para essa análise. E aí, eu vou passar muito rápido, porque se vocês tiverem curiosidade, entrem na agência para ver o relatório. Tem muitos dados, mas o principal que eu
quero trazer para vocês é esse aqui. Cobertura factual e policial. E muitas vezes resvalando para o sensacionalismo, uma cobertura policialesca. Tá? Apenas 21 reportagens com mais profundidade e 12 artigos de opinião. Aí, mais de 1.800 matérias que a ênfase era o crime. Vou trazer só alguns títulos, só para vocês verem o tom da culpabilização da vítima. Enfermeira é morta após sair com um homem que conheceu pela internet. No Pará, jovem morta em motel conheceu suspeito horas antes do crime. Camila foi achada nua, sem vida, em uma cama do estabelecimento Pousada dos Ventos. Estudante morta a golpe de faca no DF tinha drogas na mochila, diz a polícia. Ela tinha LSD, maconha, uma balança, etc. E essa aqui é um primor. Idosa dormia nua e morreu após socos, chutes e estupros de vizinhos. Por que precisava falar que ela estava dormindo? Alcoolizada, universitária pede carona a desconhecido e é vítima de estupro. Então aqui fica bem evidente, né, como se deu mal porque procurou, né? Isso, ela fez isso. A vítima é a agente da própria morte, né? Então é isso, em resumo, nesse monitoramento que nós fizemos, a cobertura de feminicídio ela é individualizada, descontextualizada, superficial e pouco investigativa, justifica o autor, como eu falei, né, a vitimização, ela culpabiliza e expõe a intimidade da vítima também, revitimização. Tinha casos de cadáveres dilacerados, muitas fotos, um horror. Uma cobertura estereotipada, preconceituosa, acrítica, né? Sem menção a serviços, não apontam saídas, só falam, olha, acontece isso, mas não aponta nenhuma saída para quem vive aquela situação. E romantizada, espetacularizada quando interessa e gera clique, né? Então isso estimula a continuidade, né, desse tipo de cobertura. Agora, vou trazer aqui um outro monitoramento muito interessante, só sobre feminicídio, que foi realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Cobrindo, são mais de 800 matérias sobre feminicídio em jornais de Santa Catarina de 2015 a 2021. E essa é a coordenadora Terezinha Silva, professora do programa de pós-graduação da Universidade de Jornalismo de Santa Catarina. Ela fala, falta profundidade na cobertura sobre feminicídios, mas ela aponta que foram identificados avanços nas reportagens. Aí eu vou querer mostrar um pouquinho mais sobre isso. Só uma fala dela nessa matéria, ela diz, percebemos avanços, mas é uma cobertura que prioriza a quantidade e a qualidade, e falta aprofundamento, né, no tratamento dessas pautas. Esse é o modelo de cobertura jornalística do qual parece ser difícil a imprensa se desvencilhar. E por que é tão difícil para a imprensa tratar com um pouco mais de contexto, maior problematização, trazendo fontes diferenciadas? Por que é tão difícil isso, né? Uma limitação acaba levando a outra. Porque é tratado de forma tão episódica, porque as fontes de informação geralmente são as mesmas, as fontes policiais. Então é muito difícil dar uma outra dimensão ao problema se você escuta só a polícia e se ela é a fonte central da notícia. Moacir, você pode agora exibir eu vou exibir um trecho só do documentário sobre esse trabalho que é do grupo transverso de pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas só para vocês verem como os problemas se repetem. A culpa ainda fosse da mulher,
Na sociedade que a gente quer! A violência contra a mulher! Tem uma visibilidade importante, né, das notícias sobre feminicídio. Isso é um aspecto importante, noticiar, dar visibilidade para os crimes, né, para que suscite algum tipo de discussão do problema público das violências, né, que estão, as violências de gênero que estão na base desses crimes. Um outro aspecto importante também é o próprio uso do termo feminicídio a partir principalmente do ano de 2019. Né? Isso é um outro aspecto importante também, porque acaba né, colaborando para um aprendizado social, né, tanto por parte dos jornalistas quanto da sociedade em geral. Né? Um aspecto negativo que a gente observa é que a cobertura ela ainda está muito limitada ao crime em si. O que a gente percebe é que as fontes acionadas, né, para essas matérias são muito as fontes oficiais, né? Acaba que a cobertura ela foca muito no crime, como você mencionou, e aí quem vai falar são delegados, são advogados, né, são a polícia civil, a polícia militar, às vezes mencionada de forma muito genérica, né, porque o interesse é realmente no episódio, naquilo que aconteceu. E isso empobrece muito, né, a cobertura. A gente percebe que, enfim, como as falas são limitadas, também o boletim de ocorrência, né, parece que é só aquilo que interessa, aquele episódio que aconteceu naquele momento, o crime, mas o desdobramento e principalmente, né, os motivos, as causas, os elementos estruturais que estão presentes na sociedade que levam àquele crime, isso a gente vê que ainda é pouco explorado, né? E também me surpreende um pouco, exatamente nessa questão de quais são as fontes recorridas, é que uma das fontes, né, um grupo que deveria ser ouvido porque tem uma trajetória de estudos de análise, que são, né, as feministas, o movimento feminista, os núcleos de gênero que estão dentro das universidades, que estão há muitas décadas estudando, né, isso e que seriam fontes extremamente especializadas para discutir os feminicídios enquanto algo muito mais complexo, né, do que simplesmente um caso de polícia, elas são deixadas de lado nessa cobertura. E continua não procurando entender e denunciar as responsabilidades do Estado, das políticas públicas para proteger as mulheres, né, responsabilizar os criminosos, e também a responsabilidade da sociedade para prevenir, para evitar esse tipo de crime. Então, eu penso que um grande desafio que nós temos hoje para melhorar a cobertura da imprensa é, além de sair da abordagem policial, né, sair da simples reprodução do boletim de ocorrência, para uma cobertura mais investigativa, mais crítica, que analise o contexto, né, do crime e que aponte também as falhas do Estado. E um desafio maior ainda para a imprensa é como denunciar as falhas do Estado sem fazer cair no descrédito os serviços de atendimento às mulheres vítimas que estão disponíveis hoje. Das mais de 800 matérias jornalísticas que a gente analisou, cerca de 182 matérias tratavam de matérias gerais, que não tratavam de crimes específicos de feminicídio. Esse material a gente tinha uma grande expectativa que, por serem matérias que tratavam da temática geral de violência de gênero, violência contra a mulher,
a gente fosse encontrar um aprofundamento da temática. Então, a gente observou nessas matérias o que motivava elas. Eram dados gerais da Secretaria de Segurança Pública, atos da violência, a questão das datas. Em relação à questão de desigualdade de gênero, e a gente observou que, embora esses temas sejam temas que motivam a dialogar e problematizar sobre isso, a gente não encontrou uma problematização da violência, né, do problema público da violência de gênero contra a mulher que gera feminicídio. E também, de acordo com essas falas todas que aconteceram, a gente percebe que essa questão do jornalismo ser sempre tratado pontualmente pelos fatos e não pela problemática, ele não permite que a gente possa ter a profundidade que precisa para tratar dessa questão, porque são muitos marcadores sociais assim que se atravessam nessas questões. Questão de gênero, questão de raça, questão de classe, questão territorial, de idade também, geração. Então, são muitas questões que precisam ser tocadas para a gente conseguir entender essa problemática. E com o jornalismo sendo construído dessa maneira factual, a gente não consegue fazer isso. Assim, existe dois tipos dessa questão. Obrigado, Marcia. Então, voltando. Um trabalho muito interessante desse grupo de pesquisa jornalística da Federal de Santa Catarina, porque tem assim um acompanhamento longo, né, da cobertura, foram vários anos, onde foi possível captar, né, inclusive a incorporação, elas têm um subestudo que mostra a incorporação do termo, apropriação do termo feminicídio pelo Jornal Nacional. E hoje a gente vê, as pessoas, quando comentam os crimes, elas usam a palavra feminicídio. Ela fala, aconteceu um caso de feminicídio no meu bairro. Elas já sabem o que é feminicídio. Entendeu? Isso graças à imprensa. Isso é muito importante. Deixa eu continuar. Observando. Acho que não está andando, Andréia. Pronto. Então, o problema não é a falta de cobertura. A cobertura a gente tem muito, porque é isso. Violência contra a mulher é notícia. Os veículos abrem espaço, entende? É uma pauta quente, importante, mas está faltando isso, qualidade informativa, contextualização, problematização, fontes diversificadas e a fiscalização, né, das políticas públicas, de como cada ator envolvido está enfrentando o problema ou se omitindo em relação a esse problema, né? Então, como foi dito, né, falta apuração, porque informação baseada em BO. Falta de conhecimento sobre a legislação, a Lei Maria da Penha e do feminicídio, e sobre as características e complexidade da violência doméstica. Hoje vocês ouviram, tipo assim, um aperitivo da doutora Graziella falando como é complicada a legislação, né, aplicação da lei, processo penal, é muito complicado, entende? A gente tem que tomar cuidado para não errar na hora de usar os termos, tá? Então é muito importante conhecer. Por isso, façam as oficinas, as capacitações aqui do TJ, vale a pena. E nós sempre chamamos os feminicídios como mortes evitáveis, que todo feminicídio poderia ter sido evitado se houvesse uma interferência anterior. Em algum momento, é como a gente fala, o Estado falhou, né? Porque a responsabilidade é do Estado, né, sobre essas vidas. Então, é preciso saber, perguntar onde é que houve essa falha, né? E também, como eu relatei, desrespeito à identidade e memória das vítimas, casos de racismo e LGBTfobia, quando trata, por exemplo, questões de transfeminicídio, né, que são muito frequentes, e a cobertura peca muito na hora de noticiar esses crimes. Aqui, só 2 exemplos de matérias recentes que me chamaram a atenção e que me incomodaram um pouco. Quero compartilhar com vocês e até colocar para discussão.
Mulher esfaqueada pelo ex em Guaramirim morre, vítima já tinha medida protetiva. Mulher que pediu medida protetiva é estrangulada até a morte pelo ex-companheiro em Mato Grosso. A questão que eu trago é, será que trazer a medida protetiva para o título da matéria, associada ao feminicídio, não acaba fazendo com que as pessoas achem que não é bom pedir medida protetiva, porque se pedir medida protetiva, o companheiro mata, e não é bom ter medida protetiva porque ela não adianta nada, porque você morre com a medida protetiva na mão. Então, isso me incomoda um pouco, esse destaque que é dado, porque para quem não vai para o resto da matéria, isso dá uma mensagem muito negativa em relação aos serviços de proteção às mulheres que estão nessa situação. Tá? Então, deixo para vocês pensarem a respeito, acho que vocês vão ter mais discussões a respeito, vocês problematizarem e vejam o que vocês acham. E aí, vamos falar um pouquinho de coisa boa, né? Porque a imprensa faz um papel desempenha um papel importante, faz um serviço relevante, né, para essa pauta. Então, ela informa quando ela já está falando sobre a existência do problema, né? É importante vocês trabalharem para que essa pauta esteja presente, né, no veículo de vocês, né? Porque ela é muito relevante. A imprensa presta um serviço muito positivo quando ela dá a dimensão nos números, né, informa as características do crime, como é que funciona essa questão das medidas protetivas, como é que a polícia se comporta, que serviços tem para proteger a mulher, né? E ela informa também quando ela está falando sobre a realidade e complexidade do problema. Ela vai além do BO e vai entrevistar vítimas, né, no caso de tentado, e familiares também, vai atrás de especialistas para debater o problema, tentar entender, né, o problema. E ela é muito importante quando ela divulga serviços, ou então aponta que faltam serviços. Mas quando tem serviços é muito importante divulgar, porque depois que você fala do crime, da tragédia, entende? Para quem está lendo aquilo, é importante saber que existe saída, entende? O desfecho não precisa ser aquele, né? Se for disponibilizado algum tipo de ajuda, algum tipo de proteção para essa mulher, né? Então é preciso que a imprensa dê relevo também para... É um papel muito importante, a gente sabe, né? Prestação de serviços, isso é muito básico para o nosso fazer jornalístico, né? Então é isso, um exemplo de divulgação, como denunciar, o que fazer quando diante, né? Se você testemunha ou você vive um caso desses. E aí também é importante, né, esse lado positivo da imprensa, que ela educa, estimula, sabe, a reflexão, mudança de atitudes, inspira as pessoas a agir, né, a assumir um papel diante do problema e falar o que eu posso fazer, qual é a minha parte, né? Então é importante que essa contextualização explique muito, né, todo o problema envolvido, tudo que está na raiz disso, para que possa se buscar as causas e apontar soluções, né, para esse problema. Falar sobre direitos e leis, mostrar que as leis e as políticas também protegem, entende? Não é só mostrar o momento que elas erraram, que falhou, que não protegeu, né? Tem muitos casos, entende, de mulheres que são sobreviventes. É importante falar das mulheres que sobreviveram, superaram, né, aquele ciclo de violência, conseguiram sair daquela situação, buscaram ajuda, tiveram apoio, que tipo de apoio, como foi importante. Esses depoimentos, sabe, valem muito, entende, para quem está do outro lado, né? E está lendo, e está se vendo naquela situação, ou vê
a irmã que passa por isso, uma vizinha, etc. Né? E também divulgar campanhas educativas, boas práticas. Né? Eu acho que quando for possível, apresentar fatos positivos também. A gente não precisa só trabalhar com a pauta da tragédia e do crime. Né? E agora, a gente tem que lembrar, né, que vocês, para fazer tudo isso que a gente está cobrando de vocês, vocês precisam ter um apoio. Né? E eu, como jornalista, sei disso. Eu até trouxe hoje esse livretinho aqui. Ele nem tem em versão digital, porque foi uma roda de conversa, mulher e mídia, uma pauta desigual. Nós fizemos uma roda de conversa com jornalistas em 1997. Só para fazer propaganda, o relator desse diálogo, para quem não conhece, eu vou falar, o grande jornalista Fernando Pacheco Jordão. Foi nosso relator nesse diálogo e era um grande parceiro, Fernando Jordão. E nesse diálogo nós tivemos jornalistas Aureliano Biancarelli, da Folha, Bernardo Kucinski, que era professor na época, Dorit Harazin, grande jornalista ainda na ativa, Helena de Gramont, José Casado, Mona Dorf, Laura Greenhalgh. Eram pessoas que na época nós percebemos que tinham sensibilidade para conversar sobre esse assunto. E não era nem violência, a gente falava da pauta da mulher na mídia. E aí, nesse relatório, o que nós tivemos em relação a o que a imprensa, os profissionais de imprensa precisam, exatamente a mesma coisa que é a necessidade de vocês até hoje. Exatamente a mesma coisa. Precisam de dados confiáveis e atualizados. Entende? A gente sabe que vocês precisam desse gancho para vender a pauta para o editor, né? Porque o editor vai dizer, mas qual é a novidade? Então, ter dados e de fontes confiáveis é muito importante. A gente sabe que é uma responsabilidade nossa também fornecer isso. Como, por exemplo, o Tribunal de Justiça tem levantamentos e disponibiliza, sabe, esses números todos que vai atualizando mês a mês, entende? É muito importante. Né? Fontes diversificadas, com credibilidade, mas elas precisam estar acessíveis. Vocês precisam, né, na hora do quente, do fechamento, não adianta você ter o contato da pessoa e ter um e-mail. Aí você manda um e-mail, a pessoa não responde, entendeu? Então, é muito importante que as fontes estejam disponíveis, que elas se disponibilizem para falar, para ser porta-vozes para vocês, né? E que elas sejam, lógico, preparadas para falar com a mídia, porque é importante que elas não falem para os seus pares, né? No caso, se for uma juíza, não fala para a academia, ela tem que falar para a sociedade, porque vocês querem isso, informar a população, né? Então é importante que elas estejam preparadas para dialogar com a mídia. Vocês precisam de personagens, isso é uma grande dificuldade, né? Nós mesmos do Patrícia Galvão recebemos muito pedido de personagens, mas a gente não atende mulheres, né? A gente faz media advocacy, não faz atendimento. Mas a gente sabe que é importante, então a gente sempre tem uma lista de organizações que atendem mulheres, né? Ou mesmo fala, conforme o caso, procurem nas delegacias, né? Porque são os depoimentos, né, que humanizam a pauta. A gente sabe que isso é importante para a matéria. Né? Um depoimento bem dado. No caso, por exemplo, a gente sabe que é muito difícil para uma mulher falar sobre a situação de violência pela qual ela passou. Mas a gente também percebe que muitas sobreviventes de violência se sentem estimuladas a relatar o seu caso, né, como um exemplo de que é possível superar aquela situação. Para aquelas que estão passando por isso,
saberem que tem uma saída, é possível, entende? Sair daquela situação e viver uma outra vida sem violência, né? E vocês precisam de novas abordagens, enfoques diferentes, né? Isso tudo, né, o que demanda atores envolvidos e que estejam conscientes sobre o papel estratégico da imprensa, né? Isso é muito importante, não é só a gente criticar a imprensa. Falar, a imprensa, eu mandei um release, a imprensa não divulga, não sei o que, não sei o que lá. Mas é isso, você tem que ver como você se coloca como parceira, né, da imprensa. Eu achei muito interessante a doutora Graziella ter dito que a imprensa faz parte da rede de enfrentamento. Eu nunca tinha ouvido falar isso. E eu achei muito, muito importante. Porque é isso, né? Todo mundo tem seu papel nessa rede. Então, só para agora, mais rapidinho, só para dizer que o Patrícia Galvão, esse livrinho aqui é de 97, uns anos depois a gente criou o Instituto Patrícia Galvão justamente para tentar suprir, né, essas lacunas e tentar colaborar com o trabalho da imprensa. Então, a gente tem uma plataforma de dados, né, violência contra as mulheres em dados. Depois vocês vão receber tudo isso, não precisa se preocupar em copiar o endereço. Uma plataforma sobre dados, a gente tem uma plataforma que linka dados de pesquisas, então vocês têm relatórios completos, tipo assim, o Anuário da Segurança Pública, o Mapa da Violência, entendeu? Vocês vão ter várias fontes também, em termos de profissionais que sabem a importância que a imprensa tem. Estão no nosso banco de fontes, porque sabem a importância que a imprensa tem. Vários deles já passaram pelo nosso Media Training, a gente faz um Media Training para, tipo assim, refinar um pouquinho, né, as falas, para dizer, olha, não é discurso, né, tem que ir direto ao ponto, né, palavras-chave, né, aquelas coisas que a gente aprende quando tem que se comunicar, né? Então é isso que a gente faz também. Fazemos pesquisas de opinião para também fornecer dados, né, atualizados, recentes, que tragam outras abordagens para o trabalho de vocês, né? A gente faz pesquisas de opinião desde 2003, então temos quase uma série histórica, especialmente em relação à violência doméstica. E temos os nossos dossiês, né, que buscam ter dados e informações em geral sobre os diversos temas de violência mais específicos, até no caso, por exemplo, violência sexual, violência de gênero na internet, outras abordagens. E aqui o nosso dossiê feminicídio, né, que é uma ferramenta que já tem um tempinho, mas ela continua sendo muito útil para ajudar, né, o trabalho da imprensa quando cobre feminicídio. E aqui, por último, só quero trazer, esse é um manual que o Universa, né, da plataforma UOL, publicou, que é um guia de boas práticas na cobertura de violência contra a mulher, né? E ele é interessante porque a plataforma Universa é uma plataforma dentro do Grupo UOL que tem uma visão de gênero a respeito das questões das mulheres, né? Então, mas ao mesmo tempo é jornalista. É uma visão de como o profissional de imprensa que está nos veículos, entende, pode aprimorar o seu olhar na hora da pauta violência contra a mulher. Recomendo até a leitura, porque vocês vão ter essa oficina na próxima semana. Eu acho que pode ser interessante vocês já começarem a pensar um pouquinho, né, em o que pode ser feito, o que pode ser mudado nas práticas, nas rotinas de vocês nas redações. Obrigada pela atenção e estamos à disposição, viu?